Olá, pessoal. Eu venho contar para vocês uma bênção da vida. Quando os planos de Deus são maiores do que os sonhos de uma mãe. No caso, é um testemunho de fé e de força e de coragem. Posso dizer assim, contar um testemunho de bênção sobre a vida do meu filho. Vou tentar resumir rápido para esse vídeo não ficar longo, porque é um vídeo grande. Toda mãe não, toda pessoa quando casa tem o sonho de ser mãe. Mas eu estava casada na época, já havia 2 anos e não engravidava. E o sonho de ser mãe é como fosse o trunfo, né, de um casamento, o prêmio de um casamento, é ter um filho. Não importa se ele era menino ou menina. Para mim, eu queria menina, era meu sonho, para enfeitar como toda primeira mãe, para botar um lacinho, enfeitar, vestidinho e tudo mais. Mas no resumo, eu sonhava em ser mãe, até chegar um ponto de eu sentir que eu estava grávida, mas as pessoas não acreditarem em mim. E na época, há 30 anos atrás, não havia facilidade de fazer ultras, desses tipos de exame. Então eu sentia meu corpo mudando, mas ninguém acreditava. E quando eu fazia exame, realmente dava negativo. Então houve uma campanha na igreja que fazia parte sobre a campanha de Ana, tá? A Ana, que foi a mãe de Samuel, que a Ana passou muita dificuldade sendo humilhada, né? Muita humilhação, né? Perante as outras mulheres que antigamente, né, os homens tinham mais de uma esposa, então a Ana passou muita humilhação pelas outras esposas por ela não ter tido filho, mas a Ana também já era avançada em idade, já não era uma moça jovem. E Deus concedeu a ela, né, o Samuel. Então, houve aquela campanha na igreja sobre isso. Só que a campanha tinha estipulado um valor para poder participar da campanha. Vou tentar resumir rápido. Eu não tive aquele valor. E na hora de subir o altar, o pastor falou para a gente subir o altar, falar nosso sonho lá, né? Falar o que nós queríamos, né? E colocar o envelope. Só que eu só sabia chorar. Eu estava muito emocionada e pensando, Deus não vai me ouvir porque eu não completei o valor que era o que foi pedido na campanha. Eu não tinha como. Então, eu subi até o altar, coloquei aquele envelope lá e eu só sabia chorar, só chorar. E eu coloquei o envelope ali em cima do altar, mas eu acreditava que aquilo ali era o suficiente para Deus me dar a benção que eu tanto desejava, que era ser mãe. Então, eu desci do altar, continuei minha oração. Eu não sei como, mas era um choro, sabe? Um choro assim, ao mesmo tempo, de meio de desespero, meio Era um choro diferente, como lavasse a alma, né? Como falar assim. Então eu desci do altar e daí uma semana eu, como sempre, com aquela sensação que eu estava grávida e as pessoas falavam que aquilo era da minha cabeça. Minha mãe mesmo uma vez falou para mim que era psicológico, que era de tanta vontade que eu tinha de ser mãe que eu sentia as coisas, que não era verdade aquilo que eu estava sentindo. E quando eu fui ao médico falar sobre para fazer um dos exames que eu fiz, que deu negativo, o médico perguntou, né, do meu histórico de saúde. Então eu falei que na época, até 15 anos, eu tinha epilepsia. Uma coisa também que Deus curou foi pela igreja também que eu comecei a frequentar muito jovem, com 14, 15 anos. Eu comecei a frequentar a igreja e eu não sabia, na verdade eu ia pelos hinos, eu gostava dos louvores, né, que cantava na igreja, numa outra denominação. Então, ali eu fui curada da epilepsia e todo mundo sabe que a epilepsia não tem cura, né? Não tem cura, é aqueles desmaio que você dá, que você pode estar onde for, no meio da rua, onde for, você cai ali mesmo e ali fica. E até voltar assim, né? Muitos babava, fazia, acontecia. Eu me lembro que minha mãe falava, e muitas vezes eu me lembro de eu em criança, voltando a mim, com um banho que minha mãe me dava. A epilepsia, gente, também é gerada por muito problema familiar. Eu, em criança, via muita, assim, por parte do meu pai, agressão à minha mãe. Então, aquilo gerou essa epilepsia que a doutora falou na época para minha mãe. Então, eu, assim, fui crescendo, crescendo e tendo aquelas crises, né? Até 15 anos, quando eu comecei a frequentar a igreja, através de uma vizinha que me levava.
E no resumo, então, para mim gerar um bebê, a médica falou que meu filho poderia nascer surdo ou mudo, ou até outro problema físico nele lá. Mas a vontade de ser mãe era tanta que eu nem pensava nisso. Eu só queria engravidar. Até chegar um dia que eu fiz o meu exame e de tantas pessoas falar, não, não esquece isso. Mas eu continuava fazendo meus exames e eu fiz e deu positivo. Eu me lembro que eu saí do hospital, na época o Hospital Cardoso Fonte, que é na subida do Grajaú, eu consegui um exame lá através de uma tia e eu saí dali correndo para ir para casa dessa tia para falar para ela que deu positivo. Foi um dia especial para mim, um dia que eu jamais pensei ter vivido. Saí com papel que agora eu era mãe. Quer dizer, estava gerando, né, um filho. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí eu fui, avisei a família toda, falei tudo. E no resumo, gente, para não ficar muito grande, eu queria um filho. Meu filho, eu nunca precisei bater no meu filho, eu nunca precisei ficar em cima dele para ele estudar. Meu filho sempre foi um exemplo de filho, sempre foi um filho assim, muito amoroso comigo, muito carinhoso. No caso, eu estou no meu segundo casamento, que eu fiquei viúva, o pai dele. E na época ele falou: Mãe, você não se preocupe, que a partir de hoje eu vou cuidar de você. Foi uma palavra muito linda que meu filho falou para mim. Eu trabalhava, ele também estava estagiando, né? Que se formou em professor de educação física, é um orgulho para qualquer mãe. Então, eu naquela época, saber que meu filho estava me amparando, um menino de 18 anos me amparando ali, aquilo foi muito forte, sabe? Acho que nem 18 tinha, eu tinha até um pouco menos, eu não lembro direito, mas assim, ele estava estagiando ainda. Como é que manter uma casa? Mas meu filho manteve, pagava todas as contas, me dava dinheiro para fazer compra e o meu dava o complimentozinho do meu trabalho, porque eu trabalhava em casa mesmo. Então, gente, eu falo para vocês, não precisa vocês pagar pelo que vocês estão pedindo a Deus. Você tem que ter fé no coração, acreditar que não é o valor que você está colocando aí. Você dá de coração, sim, dê de coração a sua oferta para ajudar, porque a gente sabe que toda obra, toda casa de Deus precisa, né, pagar luz, pagar aluguel, tem as suas despesas, nós sabemos disso. Mas não é porque você não cumpriu aquele valor no seu voto, que você não vai ter a sua bênção. Se você está fazendo de coração, de verdade, de amor, com fé, com alegria, você vai realizar. E agora, para meu presente, né? O meu sonho foi além de ser mãe, que eu fui naquela campanha de Ana, e meu filho acabou sendo exatamente como a história de Ana. Eu não dei meu filho para a casa de Deus, mas eu sempre orei por ele. Acordo à noite, às vezes, eu oro pelo meu filho, pela família nova que ele tem agora, a minha nora. Eu oro por eles, por toda a família dele nova, a sogra, o sogro, que tem muito carinho pelo meu filho. E eu oro muito. Então, assim, mesmo estando meu filho crescido, Deus foi além dos meus sonhos. Deus deixou ele, né, sempre lá na presença dele, no caminho dele, e agora transforma meu filho em diácono e a minha filha em diaconisa. Não sei, né, se é assim que fala. Então, o que eu posso mais falar? Que, no caso, é um testemunho vivo e verdadeiro. O meu filho virou um Samuel. Virou um Samuel e eu a Ana, né? Que desejava tanto ter esse filho e Deus deu dessa maneira. Foi além dos meus sonhos. Querer ser mãe e depois Deus botar ele exatamente no lugar que ele está agora, na casa de Deus, né? Então, gente, é o que eu falo para vocês. Não foi pela oferta, não foi. Foi pela fé e a vontade tão grande. E ainda mais que eu esqueci de falar. Meu filho não tem problema nenhum. Até 1 aninho de idade, meu filho não tinha uma gripe, nada. E nós morávamos num lugar de uma comunidade humilde. Um lugar que não tinha saneamento básico, eu carregava água, como na época da gestação dele, a doutora falou que meu útero poderia descolar, porque eu carregava água no lugar, era uma bica pública para todos os moradores, eu carregava água, era muita luta, muita luta. Várias situações aconteceram e ela falou que eu poderia perder meu filho, mas graças a Deus eu não sentia nada. Meu filho tá aí, não tem defeito nenhum.
Pelo contrário, o defeito dele é seguir adiante, é não olhar para trás. E é o que eu sempre oro e peço a Deus, que ele continue em frente, que não olhe para trás, continue no caminho, que ele está no caminho certo. Então, desde já, eu agradeço muito. Agradeço também a essa IPAS, né, que acolheu meu filho, que está dando muita atenção ao meu filho, aos amigos que tem aí, e desejo muito, muito, muito parabéns a esses outros que foram consagrados junto com meu filho, esse rapaz, essa moça. Que Deus te abençoe vocês, que deixe vocês sempre nesse caminho. Quando a gente liga a televisão e vê tanta tragédia, e vê rapazes e moças sendo consagrados na vida de Deus, longe de tudo que é de ruim que o mundo tem a oferecer, a gente se sente orgulhosos, né? Porque é muito lindo, muito lindo. Então, eu agradeço ao pastor Daí, aos diáconos, né, os amigos, eu não sei como fala aí dentro da igreja de vocês, como fossem os obreiros, os pastores, os bispos, eu não sei como chama, mas eu agradeço, tá? E desde já, vou mostrar para vocês a história linda do meu filho, até onde tá indo, tá? Vejam aí. Muito obrigada. E acima de tudo, aquele lá de cima. Pecados pra lhe oferecer. Essa honra aí. Evangelista Sérgio, Tiago Jardim, pastor Eliane já está aí. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus. Vou pedir para que você já dobre o joelho. Eu entendo aqui. Hoje é pouco, né? São 4, é rapidinho. Gente, o que mais me alegrou foi quando eu levei o nome desses 4 valentes do Senhor. Esses valentes e essas valentes. Conversei com a liderança, pedi ao pastor William para conversar com eles, e a notícia que eu recebi que todos temeram. Eu digo, isso é bom. Tiveram medo. Eu digo, que maravilha. Deus tá no negócio. Aí tive aquele bate-papo, sexta-feira com eles. Conversamos. E Jesus o convenceu. Então, hoje é o dia que o inferno tremia. E é o dia que o céu está cantando louvores, dizendo, enquanto você abate alguns, eu levanto milhares. E a mim passará como na caia. Porque a obra continua de pé. O Rafa, eu chamo ele Samuel Morris, Cabu, pregadores, tremendo. Patrick, esse jeitão dele chegou aqui e Deus levou a ele uma capacidade de liderar louvores, ministério de louvor. Patrick e Carol lidera, olha, o casais dessa igreja,
Porque não adianta ter cabelo branco se não conhecer o Evangelho, né? Então, o jovem, mas pastor, eu sou muito jovem, digo, mas é assim mesmo. Se você amanhã vai amadurecer com o quê? Com graça. Né? E hoje eles estão aí, combatendo o bom combate, porque a Bíblia nunca envelhece, né? A Bíblia é única. É só ensinar os casais como tem que estar na palavra e Deus faz a obra. Né? Tati, a gente já se conhece, nunca chegou a mim para me pedir nenhum cargo. Cansei de chegar aqui enquanto ela sozinha limpando esse templo. Quando eu pensava uma coisa, ela já estava fazendo. Eu dizia, Jesus, ajuda o Dudu. Uma pessoa com um coração que eu nunca vi. Generosa. Ela nunca diz não para esse ministério. E para a vida de pessoas. É verdade. E Deus falou comigo orando, consagra a minha serva. Porque é chegada a hora de eu exaltar a vida dela, a casa dela, porque naquele lugar o inimigo saberá que é uma sacerdotisa. E aí? Então estamos fazendo aqui o que Deus ordenou a Samuel. Amém? Vambora! Me consagraram a evangelista com... Quem deixou nesse som? Cara, tô gostando. Quando me consagraram com óleo, azeite temperado. Eu estou sentindo um cheiro de pimenta do reino árabe. Mas valeu. Era azeite baiano. Mas valeu. Você quer fazer o quê? Eu vou pedir, vou dar honra aqui ao pastor, fazer essa oração. Vou orar pelo Rafa. Vem cá, pastor. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Neste momento, os anjos de Deus estão aplaudindo esse momento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, o teu diácono, Senhor. Eis aqui, Senhor, o teu servo, Pai. Eis aqui, Senhor, o teu escravo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que paira sobre esta igreja, que inclina, Senhor, aleluia, o teu olhar, o teu ouvido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ah, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, consagro este servo teu, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, diácono Rafael. Seja uma bênção, seja uma potência, seja um instrumento, seja ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Que o inferno venha estremecer com a tua palavra. Ah, Senhor, ganhador de almas, ungido do Senhor desde o ventre da mãe, Senhor. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Nesse momento,
em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha. Senhor, nessa noite, Pai, nós apresentamos em tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo Patrício. Pai amado, teu servo, Senhor, que é escolhido desde o ventre da tua mãe. Deus querido, antes desse dia acontecer aqui, já tinha acontecido na eternidade. Já estava escrito no teu livro, Senhor. Apresentamos o Patrick em tuas mãos, assim como tu ungiste Davi, teu servo. Ó Pai, teu servo é ungido nesta noite, Senhor, pelo teu óleo, Senhor, ungido. Enche, Deus, do teu Espírito a vida dele, como o teu Espírito se apoderou de Davi na casa de Jessé. Que o teu servo seja apoderado da presença do teu Espírito Santo aqui nesta noite. Usa, Deus, usa, Pai, o fluir do teu Espírito Santo como uma ferramenta viva em tua obra. Glorifica o teu nome na vida do Patrick, em nome de Jesus. Ó Deus, aqui está, Senhor, a tua serva, uma Carol, Senhor, nesta noite em tuas mãos. Ó Pai, aonde, Senhor, na glória, ó Deus, será consagrada, ó Deus, levantada, erguida, Senhor, ó Deus, para o serviço da tua obra. Pai, ó Deus, guarda a tua serva. Ó Deus, encha ela do teu Espírito, Senhor. A capacita, ó Pai, nessa nova jornada. Ó Deus, como tu fizeras, Senhor, como aqueles que foram ungidos, levantados, meu Senhor, lá na igreja primitiva. Levanta a tua serva, ó Pai, para o serviço da tua obra. Ó Deus, aleluia, que esse óleo que descerá sobre a cabeça dela não seja apenas, meu Senhor, sobre a cabeça, mas que a vida dela continue sendo a expressão da glória do Senhor, do serviço na tua obra. Pai, então faz, meu Senhor, a tua boa obra, enchendo ela cada dia do teu Espírito Santo. Então ser com a tua serva, obre ela, Senhor, do alto da cabeça para os pés. Senhor, ela será agora consagrada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, eis aí a tua filha. Ah, Senhor da glória, hoje tu quebra todas as barreiras das quais ela tem te orado. Ah, Senhor, da casa dela e da família dela, ela coloca nas tuas mãos, Senhor, porque este óleo vem como uma redenção. Ah, Senhor da glória, eis aí a tua filha para esta obra de profundidade, Pai, que tu chama e consagra, te diaconiza e profetiza, Pai. Quebra, Senhor, todos os grilhões do inferno na família da tua filha e abre as portas para esta obra poderosa, Senhor, que tu tens na tua filha. E opera, Senhor, o milagre da cura. Ah, Senhor da glória, eis aí a Tati, diaconiza a Tati, que
Recebe este óleo, Senhor, com muita honra vindo do teu trono, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, maravilha. Aleluia. 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 Maravilha! Aqui perto de África, que agoniza 5 países. Oh, glória! Dá 5 minutinhos para cada um falar, dar um beijo na rosa. Nessa hora encontrar as palavras certas. Meu Deus! Quero ser breve. Há uns anos atrás eu conheci essa casa. Muitas talvez não sabem, mas eu estava trabalhando, eu não conhecia o Senhor, e eu não acreditava em crente, não gostava. E muito, eu sei que eu testemunho de muitos também. E eu estava trabalhando, eu trabalhava no mercado Carrefour da Barra. E vocês sabem como é mercado, a gente pra lá, a gente pra cá, até que entra um senhor naquele corredor. Ele era velhinho, ele andava assim, eu lembro como ele estava, com uma blusa social, de calça jeans. Ele entra no corredor e fala assim, qual é a palavra? Eu estava de costas, eu nem vejo, que eu estava fazendo o relatório de vendas. E ele vem nas minhas costas e fala, qual é a palavra do dia? Aí eu falei, amor, e a segunda? Família, e a terceira? E eu fiquei nervosa, eu não consegui responder. Ele falou, você vai ter um encontro com Cristo. E eu ainda não tinha nenhum contato. Aí eu falei, que encontro é esse? Ele falou, você vai ter um encontro com Cristo e você vai saber quando ele falar. Não, ele não vai aparecer para você como eu estou aqui na sua frente, mas ele vai falar e você vai saber que é ele. E aquilo me paralisou, me deu um medo. Eu fiquei no meu trabalho sem saber o que. Eu não conseguia andar para trás, não conseguia. E o Carrefour, que para quem conhece, tem 2 entradas. E ele foi e eu fiquei paralisada. Ninguém entrou no corredor, ninguém falou comigo. E eu fui até o corredor onde era a Pampagril, e o funcionário não pode passar pela entrada do mercado. Tem que passar por trás por uma revista. E eu vejo aquele senhor indo embora pela barra sem levar nada do mercado. Ele não tinha comprado nada. Parece que ele foi naquele dia somente para me dar o recado. Ele estava do mesmo jeitinho que ele falou comigo, de mãozinhas para trás, indo embora. E eu fiquei na porta assim do meu trabalho, olhando ele ir embora e sem entender. Até que veio o convite. A minha cunhada Rebeca já era dessa casa e me convidou. E nessa noite era o pastor Mirtes. Eu não conhecia esse lugar. Morava longe, morava em Relego. Hoje eu moro aqui. Mas Deus usou o pastor Mirtes. Ele não me apontou, mas a palavra foi toda. Eu falei, misericórdia. E essa coisa de crente resiste. Mas sabe aquela coisa de que não entra no seu coração? E as respostas que eu perguntava na minha ignorância para Deus, o pastor Mirtes daqui do altar, ele entregou. Mas eu sem acreditar ainda levantei quando eu fui embora. Quando eu estava indo embora, Deus usou imensamente o pastor César. E depois na porta, pastor Tuca. E aí eu saí daqui extasiada. Foi tanta misericórdia, foi tanta palavra de bênção que eu recebi. Quando o pastor César me entregou nomes, e aquilo eu levei um susto tão grande que o pastor achou até que eu ia cair, que eu bati com a cabeça na parede. O que foi, minha irmã? Falei, nada, Senhor, aqui a presença do Senhor foi tão grande. E daquele dia em diante, eu nunca mais me afastei da presença. Então eu quero te falar que essa casa aqui é uma casa que prega o verdadeiro evangelho. É uma casa que pastores pagam preço. É uma casa que, pela misericórdia, o Senhor faz. Então, irmão, se aqui ainda tem alguém que não entregou a sua vida para Cristo, que possa ser essa noite. Porque assim como Ele mudou a minha vida,
Ele pode mudar a de vocês. E eu quero deixar aqui registrado, agradecer, né, minha família, cada um que veio aqui, os amigos, que eu sou testemunha viva do quanto esse Deus faz, do quanto esse Deus liberta, do quanto esse Deus pode fazer e erguer a nossa vida. Então, muito obrigada a essa casa, aos pastores dessa casa que tanto me honraram, que tanto me ajudaram. O pastor Tuca falou que eu fui bênção, mas como essa casa é bênção para minha vida. Ele sabe, minha avó também passou por uma enfermidade e ela só foi curada. Eu creio, irmãos, ela ficou 3 meses dentro do hospital e aquilo não passava. E eu pedi pela misericórdia pro pastor Tuca e Zé Carlos ir na minha casa. E Deus usou ele imensamente e ela foi curada e está aqui para a glória de Deus. Então, obrigado, Jesus, por essa casa. Obrigado por essa oportunidade que eu possa ser bênção para os irmãos e para essa casa. Amém. Glória. Eu lembro quando eu comecei a vir aqui com a minha mãe, o Patrick lá da Cruz, a gente ia casar e eu falei, o pastor Tuca vai ter que fazer alguma coisa no nosso casamento, nem que seja orar aliança, porque a gente vai congregar lá. E se a gente for congregar lá e ele não fizer nada no nosso casamento, a gente vai se arrepender depois. Então eu quero que ele ore as alianças, pelo menos ele vai ter que estar lá. E desde então, o Patrick veio, foi logo pro YouTube aprender teclado, que estava vazio, e desde então começou a nossa história aqui. E a liderança é testemunha do quanto nós crescemos aqui, de como eu cheguei, e hoje poder ser consagrada diaconisa é uma responsabilidade muito grande, mas é com temor e carinho e gratidão a Deus que eu agradeço muito por poder estar aqui, muito, muito, muito. Obrigada, mãe do Patrick, Edmilson, por terem vindo, meu pai, minha mãe. Muito obrigado mesmo, Mateus. Amo vocês e é isso. Avança. Acho que a palavra é gratidão. Nada mais. Acho que não vai sair nada. Nada mais poderia definir o que eu estou sentindo hoje. Porque eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Um filho lindo. E eu sei que nada foi por acaso, porque tinha joelho de uma mulher que está ali, chamada Edione, vulgo minha mãe. Eu tinha tanto caminho para pegar. Se eu seguisse o caminho dos meus antigos amigos, eu não sei onde eu estaria. Porque muitos já se foram, outros foram para caminhos errados, mas Deus é perito em pegar os improváveis. Então a palavra é gratidão, porque se eu cheguei aqui, Ele sempre me colocou na rota. E todas as vezes que eu tentava pegar o caminho errado, o corte de caminho, Ele falava, não, vem pra cá. Meu caminho é esse. Então eu sou grato a Deus, porque se hoje eu tenho um lar, é porque eu tenho uma sogra, um sogro maravilhoso, que são como os pais. Hoje eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, e não tem nada mais valioso que poder falar que eu estou na igreja certa, para a honra e glória do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade que Deus hoje me concedeu. Muito obrigado, meu amigo pastor. Muito obrigado a todos os pastores, pastor Lívio, pastor César, evangelista Tiago Jardim, pastor Eliane, Tiago Jardim, evangelista César.
Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Toma, Senhora. Minhas irmãs que estão aqui, Raema e Raíla, minha namorada que está aqui. Nossos amigos também, Navi. Que Deus abençoe cada um. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. A Bíblia diz em Atos que os apóstolos, se não me falha a memória, Pedro disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, e até aos confins da terra. Jesus Cristo me tirou lá do interior, aonde muita gente pode até não dar nada, mas Jesus olhou para o interior, me trouxe do interior para a cidade, me trouxe de Samaria para Jerusalém. Estou em Jerusalém. E aonde vai terminar, Rafael? Até os confins da terra.